Jânio, o Alair chegou a me dizer nessa mesma entrevista, porque a gente faz as perguntas dentro de uma entrevista com o que vocês mesmos estão respondendo, né? E a gente vai puxando dali os ganchos, como a gente chama nos jornalistas, para as perguntas. E naquele último discurso, quando devolveu a saúde para o Carlos Ernesto, o doutor Carlos Ernesto, o Alair algumas vezes falou de reeleição. E aí eu pensei isso, observei uma, duas, três vezes. Na própria entrevista ele falou de reeleição e aí perguntei isso. Falei, prefeito, você falou de reeleição 3 ou 4 vezes nesses últimos 50 minutos, né? E mostrando que não tem uma inclinação. Não falei. Não, falou, e aí depois eu perguntei e ele me disse, Sidney, eu tenho que ter o pé no chão, né? Com a popularidade que eu tenho hoje, eu sei que eu entro numa eleição para perder, né? Eu queria uma análise tua dessa declaração, né? Ele chegou a dizer, se eu não conseguir esse empréstimo, se não restabelecer a economia, reestruturar a economia da cidade, eu não serei candidato à reeleição, apesar de ter esse direito. Eu queria uma análise tua sobre essa perspectiva e essa declaração. Olha, é uma análise real. A gente vê aí a rejeição ao governo muito forte, né? E eu não acredito que mesmo se o empréstimo fosse possível, que conseguiria. Isso porque o que ele deve, né, é muito grande. Tem fornecedores que não recebem da prefeitura há 6 meses. Ele próprio anunciou que só a salineira ele deve aí mais de 10 milhões de reais. Enfim, a empresa que recolhe lixo, 30 milhões de reais. Né? Mais de 270 fornecedores e prestadores de serviço. Então a gente não consegue entender a razão do buraco em que ele enfiou a cidade. Então eu acho que para o bem da cidade é melhor pedir o chapéu e passar a cidade para um novo modelo de gestão. Não dá para continuar assim. Eu, desde o começo, eu venho batendo nessa tecla de que esse modelo levaria a cidade à quebradeira, à falência. E eu achava que isso ia acontecer quando nós não tivéssemos mais petróleo. Mas isso aconteceu ainda quando é uma cidade rica, ainda com petróleo. Olha, nós temos 200 mil habitantes, 700 milhões de reais. Tem cidades, por exemplo, Nova Iguaçu, 500 mil habitantes, 600 milhões de reais. Niterói, 400 mil habitantes, 600 milhões de reais. Então, a nossa cidade é uma cidade acima da média nacional. Agora, nós fizemos um estudo para a Lei de Incentivo Fiscal, o nosso per capita está em R$ 3.900. A média estadual de per capita é R$ 1.600. A média nacional é R$ 1.400. Então, nós estamos acima da média nacional, acima da média estadual. Nós somos uma cidade rica. Não justifica esta crise, esta falência que se anuncia. Então, é um momento crítico, é um momento de lucidez, quando ele reconhece essa popularidade em baixa, é um momento de haver uma união, um mutirão em favor da cidade, mas de haver um essencial, que é uma mudança de modelo. Não dá para você falar de união em favor da cidade só para botar mais dinheiro e continuar os mesmos contratos, o mesmo modelo de contrato de limpeza pública, o mesmo modelo de contrato de contratação de portariados, de fantasmas, o mesmo número de secretarias. Olha, nós estamos falando de uma reforma ministerial da Dilma reduzir de 31 para 20 ministérios. Cabo Frio tem 39 secretarias. Nós temos mais secretarias do que o que a Dilma tem de ministério. Vai quebrar, irmão. Não tem jeito. A gente viu essa transição da saúde. O prefeito decretou intervenção da saúde. O prefeito anunciou que tinha fraude, desvio de medicamento na saúde. Quem foi punido? Quem foi exonerado? Qual empresa foi considerada inapta para prestar serviço público em razão da fraude? Ninguém. Então, não dá para você brincar de fazer gestão. Dizer, olha, estou intervindo na saúde porque tem corrupção. Aí não aponta a corrupção. Ele fez a acusação,
ele foi o juiz e... Não, isso é dinheiro público, irmão. Saúde pública. Ali tinha que concluir com uma auditoria, dizendo qual foi a quantidade desviada, quem foi o responsável, encaminhar ao Ministério Público e exonerar os responsáveis pela fraude. E não continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes. Ou então, fazer o meia-culpa, pedir desculpa aos servidores públicos. Olha, desculpem, eu acusei que havia fraude, que havia desvio de remédio, que havia fraude em licitação, mas comprovei que não tinha nada disso. Deve desculpa aos funcionários. Aquele funcionário que cuida lá do almoxerifado de remédio, o que cuida da licitação, e o próprio secretário, né, que foi humilhado em praça pública quando o prefeito chegou e anunciou que estava intervindo na saúde, porque aquilo ali era um desvio de dinheiro público desenfreado, né? E depois, com a cara mais lavada do mundo, entregou de novo ao mesmo secretário e não disse nada do que aconteceu. Então, a administração pública não é isso. Se ele quer saber a causa do desgaste, é por ações como essa, que são praticadas em todas as ações de governo. A falta de transparência, a falta de resposta, o achar que está acima do bem e do mal, que é o todo-poderoso, na sociedade de hoje. Isso não cabe. Deputado, a gente já projetou aqui, em algumas entrevistas anteriores, a questão do quadro para a sucessão municipal no ano que vem, né? A gente falou da tua candidatura na eleição passada, você teve o apoio do ex-prefeito Marquinho Mendes e hoje os dois estão aptos, né, a serem candidatos. São dois representantes do povo do Rio de Janeiro, um como deputado estadual, outro como deputado federal, lá em Brasília, e você já respondeu isso algumas vezes. Vou te fazer essa pergunta de uma forma diferente. Recentemente o Pisciani esteve aqui na região, né, para fazer a filiação do prefeito Cláudio Chumbinho ao PMDB. E ali eu não estava, né, mas li as informações dos companheiros, ele teria dito que fez de tudo para unir Jânio e Marquinho Mendes, e que não tinha conseguido, e que agora a definição era do povo. Foi essa a expressão que ele usou? Foi assim mesmo que ele falou? O que ele quis dizer com isso? É um processo democrático. Processo democrático o povo decide, né? Eu tenho participado de todos os debates, da discussão da cidade, vou discutir, não vou antecipar o debate da sucessão municipal, principalmente nesse momento de crise, né? Estou pronto, estou à disposição do meu partido para que a gente possa construir um projeto para a cidade. Aquilo que nós não fizemos nos últimos 20 anos, nós precisamos fazer daqui para frente. Não dá mais para poder continuar conduzindo a cidade com esse modelo que aí está. Então, a minha disposição inicial é construir um projeto da cidade, para fazer uma cidade diferente, uma cidade que gere emprego, uma cidade que preserve seu meio ambiente, uma cidade que realmente possa viver da vocação do turismo, uma cidade que reúna as cabeças que pensam, que amam essa cidade e que querem investir nela. Uma cidade sem preconceitos, uma cidade que a gente possa ter o orgulho de dizer: eu sou cabofriense e a cidade está preparada para poder crescer, para desenvolver no turismo, com seu condomínio logístico no entorno do aeroporto, com seu centro de convenções, com sua integração com Búzios e Arraial do Cabo. Então, o meu pensamento é esse, para isso eu estou trabalhando, para isso meu nome está à disposição, sem antecipar projetos. Vou precisar muito, e Cabo Frio vai precisar muito, do governo do Estado, do presidente Jorge Pisciani. Eu agradeço a maneira respeitosa como me trata. Eu tomo essa declaração dele como uma declaração de respeito, né? De respeito à minha pessoa. Alguns diziam assim: olha, na hora H o Pisciani vai chegar e vai dizer: não, o Jânio tem que sair, ou o Marquinhos tem que sair. Não, o que ele disse foi isso. O Estado vai respeitar, ele, o Jorge Pisciani, como presidente do PMDB, vai respeitar e vai permitir que a gente faça aqui, na eleição de Cabo Frio, um festival da democracia, onde o povo tome a palavra final e decida. Eu entendo dessa maneira, como respeito à minha posição. Apesar de você não querer antecipar essa discussão, né, me permita te fazer uma outra pergunta nesse sentido.
nesse pensamento, nessa construção, tua pré-candidatura que está lançada, já lançou isso aqui no programa, né? Ela é irrevogável ou você admite nessa conversa, nessa construção, fazer uma composição diferente da do Jânio Mendes, pré-candidato e futuro candidato a prefeito de Cabo Frio, Jânio? Olha, Sidney, você diz assim, olha, o processo político, ele é dinâmico? Uhum. O fundamental é que ele seja feito em cima de ideias e não de pessoas. Se amanhã encontrar uma pessoa que encarne esse espírito de construir essa cidade a partir desse caminho, eu teria humildade suficiente de continuar como deputado e participar desse processo da cidade. Uhum. Não tenho problema nenhum em participar de um movimento dessa direção. Não tenho mesmo. Tá? Agora, o que eu não posso é deixar de dizer que o meu nome está à disposição e que eu quero construir esse projeto de cidade. Você me pergunta assim, Jânio, você quer ser prefeito de Cabo Frio? Quero. Você sonha ser prefeito de Cabo Frio? Sonho. Perfeito, está claro, né? Tá claro. Deixa eu lembrar, estou batendo um papo aqui com o deputado estadual Jânio Mendes, né? Tenho algumas perguntas já feitas aqui pelo nosso público, mas quero te lembrar que domingo, né, tem a roda de samba aqui do Boteco Costa do Sol, no Shopping Parque Lagos, o pôr do samba, né? A galera sempre animada, trazendo ali no pôr do samba, no Shopping Parque Lagos, a partir de 3 horas da tarde, uma roda de samba regada, né, ao chopp da Brahma gelado, regada a muitos petiscos, e você pode aproveitar. Vem esse programa domingo, de 3 da tarde às 7 da noite, o pôr do samba, a roda de samba do Boteco Costa do Sol, aqui no Shopping Parque Lagos. Aproveite, confira, um abraço para a Andréia, para o Eduardo, para toda a equipe aqui do Boteco Costa do Sol e do Grupo Costa do Sol, com o quiosque na praia, com o restaurante aqui na Vila Nova. E vale a pena você programar todo domingo o pôr do samba, a roda de sol aqui do Boteco Costa do Sol, no Shopping Parque Lagos. Lembro para você que continua a promoção Primavera-Verão da Passo Feliz Calçados. Você aproveita e pode adquirir, nessa nossa promoção especial, uma linda bolsa e um óculos de sol por R$ 14,90. Confira o regulamento nas nossas lojas e venha aproveitar. A promoção Primavera-Verão aqui da Passo Feliz Calçados, encantando você. Toda a loja em até 12 vezes, sem entrada e sem juros, na Passo Feliz Calçados. Corra e aproveite. Tenho aqui, né, uma pergunta que vem pelas redes sociais. Eu até falei disso ontem, fui alertado por um amigo, né, e comentei esse assunto. E aí o Paulo César Duarte está me mandando aqui uma pergunta. Deixa eu só voltar aqui, Paulo, a tua pergunta que eu perdi nesse momento, mas já estou achando, está aqui. Bom dia, Sidney, bom dia, deputado. Gostaria que o deputado Jânio Mendes falasse como é que anda a questão dos órgãos estaduais aqui na região, e ele dá como exemplo o DR. Diz que essa semana ali na ponte Wilson Mendes, entre Cabo Frio e São Pedro, entre Praia de Siqueira e Ponta do Ambrósio, né, ele quebrou a roda do carro devido a uma cratera no meio da ponte. Eu falei disso ontem, o pessoal da InterTV mostrou também, e aí ele reclama, né, como contribuinte do IPVA, de que não vê melhorias nessas rodovias de responsabilidade do Estado e está se sentindo, segundo ele, enganado, porque é obrigado a fazer vistoria todo ano com o veículo, mas, na opinião dele, o Estado não faz o dever de casa. E ele pede um comentário seu, né, sobre essa questão. Já há alguma ação, especificamente nesse caso da ponte ali e em outras questões do DR, por exemplo, aqui na região, deputado? Especificamente em razão da ponte, não, Paulo. E já saio daqui com esse compromisso de fazer esse encaminhamento. Existe em relação ali ao trecho da RJ 106, entre o trevo de Búzios, ali de Campos Novos, e a ponte de Barra de São João, incluindo a ponte, né? Nós já tivemos uma primeira reunião com o presidente do DR. O DR já preparou essa semana, a partir das demandas levadas por uma comissão de moradores, um projeto. Na semana que vem, eu vou estar com o doutor Ângelo, presidente do DR, onde a gente já vai estar encaminhando para a melhoria daquele trecho ali. Existe um conjunto de ações que precisam ser tomadas. Nós tivemos recentemente essa chuva que aumentou os buracos. Aqui também eu já testemunhei 2 vezes, já encaminhei na estrada de Arraial Cabo Frio, aqui na direção do Foguete, tem ali um buraco também que as pessoas batem o carro, estoura a roda. Verdade. Enfim, são
questões pontuais, como aquele trecho entre Arraial do Cabo e Cabo Frio, precisa ser recapeado. Então, eu estou encaminhando essas questões ao DR, tem fundamento a reclamação do Paulo e de todos os usuários das vias públicas do Estado. O Estado passou esse ano parado, né? O Estado paralisou todas as suas atividades. E uma das atividades que foram paralisadas foram as atividades do DR. Com essa medida da lei de escambo, onde o Estado vai trocar a dívida da Petrobras por asfalto, vai retomar o processo de recuperação das estradas. E aí nós estamos incluindo as nossas estradas nesse processo de recuperação. Tomara que venha logo, é importante, né? Até porque o motorista está sofrendo pra caramba com isso. O Vinícius Peixoto está te abraçando. Vinícius, obrigado pela audiência. O Juju Mascote também está ligado. Um abraço, Vinícius. Um abraço, Juju. Também está te assistindo aqui. Deputado, você falou ainda há pouco sobre a questão do incentivo fiscal, com redução de ICMS, gerando receita. Como é que é isso? Explica esse projeto que vocês, deputados, estão discutindo lá na Assembleia. Nós estamos discutindo, nós tivemos agora na quarta-feira uma reunião do Fórum de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, com a participação da Firjan, da Federação do Comércio, da Federação de Contabilistas do Estado, de vários prefeitos, de vários municípios. Infelizmente, mais uma vez, o prefeito de Cabo Frio não foi convidado. A Câmara de Cabo Frio também não se fez representar, também foi convidada, que foi o primeiro debate de mudança na lei de incentivo tributário fiscais do Estado, né? Lei Rosinha iniciou lá em 2005 com a governadora Rosinha, criando incentivo para o norte e o noroeste fluminense, com redução do ICMS a 2%. Naquela época houve um questionamento, porque incluíram o município de Campos, e o critério da lei era pegar os municípios com menor IDH. Campos tinha um IDH mais elevado e entrou. Foi a cidade mais beneficiada, talvez por ter sido por ser a cidade da então governadora que mandou a lei, né? Recebeu 32 empresas nesse período. Depois o Cabral veio e com a lei Cabral outras cidades foram incluídas, Três Rios, Paraíba do Sul, Saquarema, né? Também aí por injunções políticas foi feita essa alteração. Depois uma nova alteração chamada Lei Pezão, mais municípios foram incluídos, de forma que de 31 municípios iniciais, hoje 51 municípios gozam do benefício dessa lei. Isso eu sempre fui crítico. Durante o período que estive na Assembleia, fiz emendas incluindo os municípios da região, porque isso provoca um desequilíbrio no Estado, tá? O Estado traz a alíquota para 2%, e a empresa, o município, se acredita dos 17% restantes. Há uma alíquota de 19%, que é a alíquota de ICMS no Estado. Havia, no princípio, na Lei Rosinha, que qualquer empresa poderia se habilitar a isso. E aí acabou gerando uma disputa entre os municípios. Por exemplo, uma empresa de fármaco que estava em Itatiaia, com ICMS a 19%, viu uma concorrente sua se instalar em Campos com ICMS a 2%. Isso fez com que a empresa de Itatiaia quebrasse, né? Então, para evitar essa distorção, a primeira mudança foi que uma empresa, para gozar desse benefício, ela tinha que ser de uma atividade que não houvesse semelhante no Estado. Então, esse foi o primeiro avanço. E agora, essa alteração, a gente consegue uma grande vitória, que é fazer com que a lei ela seja para todos os 92 municípios. Todos os 92 municípios poderão dispor do ICMS a 2%. Sendo que os municípios que têm IDH abaixo da média, os mais pobres, eles se creditam de 17%. Os que têm IDH acima da média, de 12%. Cabo Frio, como está acima da média, vai ter o ICMS de 2% e se creditar de 12%. Então, a empresa aqui vai ter que pagar mais 5%. Então, na verdade, o ICMS aqui passa a ser 7%. Cai de 19% para 7%.
O que você pode dar a mais? Qual é o conceito da lei? Por isso é importante as câmaras, os municípios participarem desse debate. Como eu tenho um poder aquisitivo diferenciado, eu vou dar à empresa que se instalar na cidade mais incentivos, mais benefícios, seja na minha redução do ISS de 5% para 2%, que é o limite que a lei me dá, seja doando terreno, participando com infraestrutura. Quem tem mais pode dar mais. E aí você alcançar um equilíbrio. É o princípio de Aristóteles da igualdade. O que consiste a igualdade? Tratar os desiguais de forma desigual e o igual de forma igual. Ao final, você alcança a igualdade. É dar mais para quem tem menos e menos para quem tem mais. Mas dentro de um equilíbrio que permita com que todos possam ganhar. Então, é fundamental que o município participe e que crie a estrutura necessária. Eu digo o seguinte, eu, prefeito de Cabo Frio, né, que eu faria? Eu tenho aqui o aeroporto, tenho do lado do aeroporto uma imensidão de área, de álcalis, de perinas, né, empresas desativadas, que me permite a criação de uma infraestrutura logística. E tenho do lado um porto, que é o Porto do Forno de Arraial do Cabo, com um potencial de fazer um desvio, reativando o canal de barcaça da Álcalis, fazer um porto na Praia do Pontal e, de forma diferenciada no Brasil e no mundo, criar um sistema de um porto ligado por uma hidrovia a um aeroporto. Olha, isso vai fazer com que, economicamente, a nossa região tenha uma explosão na área de logística, que é uma área que não polui, que não produz, não tem chaminé, né? E que gera emprego e que gera renda. Então, é hora do município, estou dando aqui, olha, poderia ser egoísta, guardar essa história para programa de governo, mas eu penso na cidade. E para pensar na cidade, as bases dessas medidas têm que ser tomadas desde já. Tá? Cabo Frio, lá atrás, tomou uma decisão equivocada quando desativou as áreas industriais da Companhia Salinas Perinas, com a promessa de que ali seria um empreendimento turístico hoteleiro, que seria a redenção da cidade. Né? Fez isso, mas não dragou o canal do Itajuru para permitir a navegação para aquele grande empreendimento. Fez isso, mas não saneou o entorno da lagoa para que a lagoa continuasse com sua água cristalina, hipersalínica, com a balneabilidade absoluta, para poder atrair empreendimento hoteleiro. Resultado, a lagoa poluída, o canal assoreado, só perdemos o emprego de Perinas. Nada acrescentou. Então está na hora de retomar esse projeto e fazer dele um instrumento da lei de incentivo fiscal, utilizando a logística do aeroporto e do porto, um empreendimento que vai mudar a cara da cidade. Outro dia recebi aqui o vereador Luiz Geraldo, né, que está tratando na Câmara um projeto desse nível. Até vou agendar a volta do vereador aqui para a gente saber como é que está o andamento disso. Ele trouxe. Luiz Geraldo me ligou, Luiz Geraldo já pediu toda a legislação do Estado, o estudo. O Estado fez um estudo minucioso, detalhado, a Secretaria de Fazenda com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Milton Roberto já esteve comigo numa audiência com o secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, é hora de Cabo Frio abraçar isso, adequar a legislação municipal, a legislação estadual, essa definição de território, né? E a gente caminhar. Nós temos hoje no Comitê Leste da Firjan, como presidente, uma pessoa que tem compromisso com a cidade de Cabo Frio, o doutor Luiz Caetano da Salcisne, é o presidente da Firjan para o interior fluminense. Então, utilizar esses parceiros, esses atores e colocar a cidade nesse cenário de desenvolvimento econômico. Isso é necessário mesmo. A gente está na reta final. Eu chamo de janela de oportunidade. Essa é uma janela de oportunidade que se abre para a cidade de Cabo Frio, que a gente está construindo na legislação estadual e que a cidade precisa abraçar. É importante mesmo. Estamos na reta final já do nosso bate-papo, mas o Diego Brum está assistindo a gente aqui, mandando um abraço para o deputado Jânio Mendes. Diego, obrigado pela audiência, viu? Está mandando um abraço para você também, Jânio. Abraço, Diego. Sempre atento. Diego é um homem das mídias. Está sempre esperto.
Tem aqui uma pergunta da Dona Maria, do Jardim Caiçara, né? Ela diz o seguinte, falamos de ampla ainda há pouco, quer saber se o deputado tem como fazer algum projeto em relação à taxa, a contribuição de iluminação pública. Ela fala que paga uma conta de R$ 45 e a taxa de iluminação de 15. Eu tenho a impressão, eu não tenho convicção, o Jânio pode até me ajudar, a taxa de iluminação, a partir de um determinado consumo, ela é ou reduzida ou isenta. Tem isso, não tem? Eu lutei muito contra a taxa de iluminação pública, até que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu pela constitucionalidade da contribuição de iluminação pública. Né? Então, hoje, ela é uma taxa que as prefeituras podem cobrar, é uma taxa municipal, só que ela tem que estar vinculada a uma prestação de serviço. Né? E ela pode estabelecer critério. Eu, por exemplo, defendo, né, que haja uma faixa de isenção. Tá? E que essa faixa de isenção ela não se dê pelo que é praticado aqui em Cabo Frio. Cabo Frio ela é praticada, por exemplo, até 100 kW. Não sei se acertou, se mudou alguma coisa na legislação. Mas quando eu acompanhei a legislação municipal, era até 100 kW era isento. Tem essa informação também. Quem é isento até 100 kW? Quem tem um apartamento fechado aqui no centro da cidade. Que só vem aqui no mês de janeiro e passa 15 dias. São as pessoas que têm a melhor iluminação da cidade, que é aquela iluminação de superposte, na Praia do Forte, na Orla, que fica acesa ali 24 horas por dia, às vezes. O cidadão da periferia, ele, que tem uma geladeira e uma televisão, ele consome, em média, 120 kW. Então, ele paga. E ele não tem uma iluminação adequada, eficiente. Muitas ruas do bairro Caiçara estão às escuras e todo mundo paga. Qual a faixa de isenção que eu defendo? Medidor monofásico, que é o chamado baixa renda. Esse é isento. A partir daí, por uma tabela de valores, todo mundo paga. Aí, esses apartamentos aqui do centro da cidade, que ficam fechados, na Praia do Peró, ali naqueles condomínios que ficam fechados, todos irão pagar. Porque são contribuintes de medidor que não é o monofásico. Eu não lembro se foi o Jonesson Carneiro que faz a questão da energia fotovoltaica, né? Ele chegou também a falar disso aqui no programa, numa entrevista. Falou, não é um absurdo que se fique isentando um apartamento de luxo na beira da praia, que fica fechado e não paga a contribuição de iluminação pública, porque não tem consumo. Que não tem consumo. Já sugeriria, é uma boa sugestão então, mesmo. Essa é uma ideia que eu defendo, que a prefeitura deve fazer, e mudar o sistema de iluminação. Né? Hoje, essa semana eu peguei o resultado lá da Rio Luz. A Rio Luz produziu com iluminação pública no Rio de Janeiro uma receita no ano passado de R$ 360 milhões, contra um custo de 150. Ou seja, a Rio Luz deu lucro. Por quê? Porque ela mudou o sistema de iluminação, ela está usando esses painéis como é que chama? Voltaico, né? Que produz energia do sol. Então, você tem várias formas de economizar e fazer. Cabo Frio tem um outro grande defeito, Sidney, tá? Que precisa ser auditada essa contribuição de iluminação pública. A conta dos prédios públicos, de shows, de eventos, vai para a conta de iluminação pública. E aí, é esse valor que é rateado para os consumidores. É um erro. Conta de prédio público é conta da prefeitura. Conta de iluminação pública, essa é do cidadão. Nós não podemos confundir as coisas. Botar na conta do cidadão a luz do estádio, a luz de um show, a luz de uma escola, de um posto de saúde, do prédio da prefeitura. Isso é conta do poder público. A conta da iluminação pública, que deve ser rateada, é aquela da lâmpada que ilumina a sua rua. Iluminação pública mesmo, né? O Rodrigo Gama, presidente da Alicep, está te agradecendo pelo carinho lá com o futebol de praia e te convidando para estar domingo lá na final entre Barra e Coral, na Rodrigo, Praia do Forte. Um abraço, mas eu já vou aqui justificar a minha ausência. O Thiago já falou comigo. Né? Eu tenho que visitar Saulo, meu filho está em Teresópolis fazendo faculdade, não vai poder vir e nós precisamos ir lá para bater um papo com ele, dever de pai. Então, infelizmente, não vou poder estar presente nesse domingo aí
na final. Justificada a ausência com louvor. O Saulo está bem lá, né? Está bem, graças a Deus. Isso é bom. Leva um abraço carinhoso para ele. Jânio, te agradeço pelo carinho, por ter aceito o nosso convite, né? A gente sempre fica muito feliz quando tem a oportunidade. Já estendi o convite ao prefeito Alain Correia para estar aqui no estúdio também, porque a nossa missão é debater, é ouvir, é debater e ajudar as pessoas a terem a informação necessária para que formem as suas opiniões. Esse é o nosso grande papel aqui. Apresentei o convite também ao Marquinho, né? Se não me engano, está confirmada a entrevista do Marquinho para segunda-feira, né, aqui do nosso programa, o deputado federal Marquinho Mendes, e aguardo a confirmação da presença do prefeito aqui no nosso estúdio também. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado pelas declarações sempre importantes, e a gente está à disposição aqui, deputado. Sucesso. Obrigado a você, Sidney. Quero aproveitar e parabenizar aqui aos empresários de Cabo Frio, proprietários de bares e restaurantes, por esse festival gastronômico, né, que está aí mobilizando toda o comércio da cidade. Estão de parabéns, é uma ação inovadora, uma ação arrojada e que, em momento de crise, o caminho é exatamente esse, é criar, é ser parceiro e se integrar para poder estar fazendo eventos para atrair mais pessoas para a cidade. Então, parabéns aí, e os pratos estão deliciosos. Um abraço, Jânio. Deputado estadual Jânio Mendes, conversando aqui com o público da Rede Litoral News. Se você não assistiu esse nosso bate-papo inteiro, logo mais a partir das 6